A aula para você estava marcada 14h25 ou 14h30? Lá no AVA 14h25, prof. Deixa eu É. só mandar aqui no WhatsApp para o povo entrar na aula. Tá, porque vocês têm prova às N1, né? 16, né? N1, e aí eu tenho que acabar antes das 16. Sim, eu já mandei recado aqui para todo mundo entrar logo. Bem, acho que agora já estamos quase todos. Faltam dois, mas deve estar chegando. Vamos então começar, tá? Todos estão vendo a tela com o slide? Sim, prof. Tá, então vamos começar. Então, os assuntos de hoje são assuntos muito importantes em obstetrícia e que dão, vamos dizer assim, um trabalho danado para a gente, sem trocadilho com trabalho de parto, porque muitas vezes as situações demandam que a gente tome decisões que muitas vezes não são fáceis, tá? Nós vamos começar por trabalho de parto prematuro, mas os dois assuntos são interligados. Então, parto prematuro é o que se instala entre 20 semanas completas e 37 incompletas. Isso porque abaixo de 20 nós temos os abortos, né? Esse marco aqui de 20, em algumas literaturas, está a 22, mas ultimamente a OMS já admite como 20. Então nós temos usado 20, tá? 37 continua 37. Até 36 e 6 dias é parto prematuro. Depois de 37 em diante já não é mais, é termo. Quando não se sabe a idade gestacional, a gente usa o peso. Peso abaixo de 500 gramas, aborto. Entre 500 e 2.500, prematuro. Acima de 2.500, termo. Veja bem, só se usa o peso quando não se sabe a idade gestacional. E a prematuridade extrema, que é aquela que mais preocupa os obstetras e neonatologistas, é aquela abaixo de 28 semanas, em que o feto ainda não tem alvéolos formados e que, se ele nascer, ele pode ter dificuldades respiratórias grandes, entre outras, né? A incidência da prematuridade, na realidade, ela está mais para 10%, 11% do que 5%, certo? Isso tem permanecido imutável mesmo em países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, eles fizeram uma estatística de 30 anos atrás e de agora estava a mesma coisa. O que se tem conseguido ultimamente não é interromper o parto prematuro, mas é melhorar as condições de atenção ao prematuro. Os fatores de risco que a gente tem que estar em mente sempre que a gente faz pré-natal, né, é tendência familiar, tendência a se repetir, com destaque para essa aqui. Nós temos sempre
que, ao olhar a história obstétrica da paciente, verificar se ela tem partos prematuros ou até mesmo se ela tem abortos tardios, abortos de 18, 19 semanas, porque esse tipo de aborto cursa, às vezes, também com um dos mesmos fatores que levam a parto prematuro, que é a incompetência istmo-cervical, que nós vamos ver daqui a pouco. Raça e idade. A idade seria nos extremos reprodutivos, então abaixo de 20, acima de 35. E raça seria raça negra, mas isso é contestado, porque a questão é que a raça negra tem condições socioeconômicas geralmente piores, né, do que a branca, então isso estaria mais associado a isso. E as condições socioeconômicas, claro, por conta de higiene, nutrição, etc. Os hábitos deletérios, né, cigarro, álcool, drogas ilícitas, estão muito fortemente associados à prematuridade. E, entre esses fatores associados, destaca-se a amniorrex prematura, que é o nosso assunto também de hoje, que é responsável por 30% dos partos prematuros. A amniorrex prematura, passei demais. Só adiantando aqui, é a ruptura rex da membrana amniótica, a amniorrex, antes de iniciar o trabalho de parto, por isso é chamada de prematura, em qualquer idade gestacional. Então, não quer dizer que a amniorrex prematura aconteça no neném prematuro, ela pode acontecer no neném de termo. A idade gestacional não interessa. O que interessa é que não tenha ainda iniciado o trabalho de parto. A incidência é de 5% a 15%. Então, aqui está o que acontece, né? A bolsa amniótica se rompe com o extravasamento do líquido amniótico. E, a partir daí, começam as complicações que nós vamos ver adiante. Por enquanto, vamos ficar no parto prematuro. Sabemos que ela é responsável por 30% dos partos prematuros. Então, a etiologia do parto prematuro, ainda, fatores associados às infecções, trato urinário, vaginoses e bacteriúria assintomática. Tá? Essas infecções, elas sempre produzem prostaglandina. E a prostaglandina está associada à contração uterina. Então, qualquer infecção no organismo da gestante pode levar a parto prematuro. Tá? E até, vamos dizer assim, infecção de dente, abscesso dentário, qualquer uma. Mas é claro que trato urinário, vaginose, bacteriúria assintomática são as mais frequentes. Primeiro, que elas são mais frequentes mesmo na gestante. E segundo, tem uma associação por proximidade, né, com o útero. E elas, então, são fatores importantemente associados com o parto prematuro. Então, nós temos a obrigação de tratar itu, vaginoses e bacteriúria na gestante. As vaginoses são aqueles corrimentos fétidos profusos, geralmente por Gardnerella mobiluncus, né, que aparecem nas gestantes e que elas se queixam para a gente. Nunca deixar para lá, sempre tratar, certo? Além de outro fator associado, além daqueles, a miomatose uterina. A miomatose são tumores benignos do útero que podem aparecer em qualquer situação na parede uterina, inclusive até pediculados externos, né? E quando aparecem, seja único ou múltiplo, eles podem alterar a conformação da cavidade uterina e, com isso, provocar abortamentos e partos prematuros. Esse aqui, esse pediculado, não provoca coisa nenhuma, né? Mas os submucosos, intramurais, etc., e pediculado para dentro, esses todos podem levar a parto prematuro. Malformações uterinas.
útero bicorno, útero unicorno, útero duplo, ou chamado ainda de didelfo, útero septado. Todos esses vocês veem que eles alteram a capacidade da cavidade uterina, não permitindo assim que a gravidez evolua muito. A gente pode ter gravidez em todos eles, certo? Mas vocês veem que a cavidade vai ficar restrita e o feto não vai chegar ao termo, a 37 semanas, por conta disso. A incompetência istmo-cervical. O que é isso? É um colo dilatado antes da hora do parto. Isso acontece em uma paciente que teve uma cirurgia de colo, uma amputação, por exemplo, uma paciente que teve dilatação de colo para fazer uma curetagem anterior, ou pode ser até congênita, infecções mal resolvidas, e pode ser até congênita, certo? Com isso, o colo se dilata antes do parto, antes da semana devida, muitas vezes até antes de 20 semanas, e é aí que nós temos os abortamentos tardios, com 16, 18 semanas, né? E geralmente são abortamentos de repetição, ou partos prematuros precoces, com 24, 26 semanas. Porque isso aqui vai se tornando incompetente, o istmo e o colo, para segurar o conteúdo uterino, e ele vai acabar saindo. Geralmente são partos indolores, rápidos, que às vezes nascem até na casa da paciente. Mas ou são abortos tardios ou são partos prematuros precoces, certo? Isso é a chamada incompetência istmo-cervical. Além disso, a macrosomia, o polidrama e a gestação múltipla. O que eles têm em comum? Que o volume uterino é maior que o normal, tanto o feto sendo grande, como tendo muito líquido, como sendo 2. E o útero tem um limite para crescer. Quando esse limite é atingido, começa a haver liberação de prostaglandina, aquela substância que eu disse para vocês, que aí, nesse caso, é liberada das membranas e do endométrio e que provoca a contração uterina. Por isso que gestação múltipla poucas vezes chega ao termo, certo? A iatrogenia é quando o médico interrompe uma gestação antes das 37 semanas. É claro que isso aí pode ser necessário no caso, por exemplo, de uma pré-eclâmpsia grave que não está evoluindo bem, de um diabetes gestacional mal controlado, de uma insuficiência placentária com feto sofrendo. Então, o médico é obrigado a interromper a gestação antes das 37 semanas, pelo bem da mãe, do feto ou dos dois ao mesmo tempo. Antigamente, antes do advento do ultrassom, aconteciam as iatrogenias, vamos dizer assim, por erro de data. O médico calculava mal a idade gestacional e tirava o neném antes do tempo. Isso hoje praticamente não ocorre mais, porque o ultrassom veio favorecer a um cálculo mais apropriado da idade gestacional. No manuseio do parto prematuro, a gente tem instrumentos para predizer, de predição, e algumas maneiras de prevenir, prevenção. A predição, então, a gente usa para identificar o risco, maior chance. E a prevenção a gente usa para tentar evitar que o trabalho de parto ocorra. Então, a predição identifica paciente de risco e a prevenção tenta evitar o seu advento. Então, em termos de predição, o que a gente tem? Identificar os fatores de risco pela anamnese e exame físico. Então, aqui é muito importante verificar se a paciente tem na família
casos de parto prematuro, se a própria paciente já teve parto prematuro, ou ainda abortamentos tardios, principalmente abortamentos tardios de repetição, que é a forma que a gente faz diagnóstico de incompetência istmo-cervical, certo? E existe um examezinho que dosa uma proteína fetal na vagina. Essa proteína fetal, chamada fibronectina, ela existe aqui entre as membranas e o endométrio. É como se fosse uma cola entre a membrana fetal e o endométrio. É isso que a gente, os pontinhos vermelhos que a gente está vendo aqui. Ela, até 22 semanas, ela pode extravasar para a vagina normalmente, é fisiológico isso. Mas depois de 22 semanas, isso tudo se cola perfeitamente e ela não extravasa mais para a vagina. Então, não existe fibronectina fetal na vagina até 37 semanas, quando começam as contrações e volta a extravasar. Certo? Então, foi um examezinho simples que foi inventado para detectar fibronectina fetal na vagina da paciente. É de fácil manejo, é só um cotonete, um suave que se coloca na vagina, se tira. Ele é semelhante a um exame de amniorrex que nós vamos ver adiante. Ele tem um defeito, tem muito falso positivo. Então, os falsos positivos, os positivos, a gente não pode acreditar muito. Chega a 50% de falso positivo. Quer dizer, é a mesma coisa de jogar uma moeda para cima, né? Agora, o falso negativo é raro. Então, ele serve para isso. Se você faz um exame de fibronectina fetal e a paciente e vem negativo, você sabe que essa paciente não corre risco de trabalho de parto prematuro por até 2 semanas, não é por muito tempo, não. Aí, é claro, se a paciente é de risco, você pode ficar repetindo isso, só que é caro, né? Um exame desse custa na faixa de R$ 350 cada kit, cada exame, certo? Então tem esse defeito do falso positivo a gente não poder acreditar, do positivo a gente não poder acreditar. Mas, por exemplo, ele é útil em algumas situações. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, os planos de saúde não autorizam a internação de uma paciente em trabalho de parto prematuro se a fibronectina vier negativa. Eles só autorizam se ela tiver positiva, certo? Então, serve para alguma coisa, mas devido ao preço, é pouco usado. Esse outro sistema, método para predição, usa a ultrassonografia transvaginal. A partir de 20 semanas, normalmente em obstetrícia, nós fazemos ultrassonografia com esse transdutor lá no abdômen. Tá? Mas, se a gente quer ver forma e comprimento do colo, tem que ser pela vagina, porque pelo abdômen não vai dar certeza nenhuma. Então, se a gente tem uma paciente que a gente suspeita risco, tem gente que defende que é para fazer em todo mundo, mas não dá para fazer, né? Principalmente em saúde pública, como é que nós vamos fazer isso em todo mundo? Então, você pede uma ultrassonografia transvaginal entre 22 e 24 semanas. Então, o médico que vai examinar coloca o transdutor dentro da vagina, encostando no colo, certo? E aí é feito o exame. Isso gera uma imagem. Essa imagem que está aqui à direita. E isso aqui, entre as setas, é o colo. Exatamente entre as setas, nós temos o canal cervical. Aqui o orifício interno, essa coisa preta aqui é líquido amniótico. E aqui o orifício externo que está dentro da vagina. Se essa medida der 20 milímetros ou mais, essa paciente não é de risco.
Se der menos de 20 milímetros, ela é de risco. É muito polêmica esse limite. Vocês vão achar 25 milímetros, 18, 22, mas o maior consenso é em torno de 20 milímetros. Tá? 20 milímetros, até 20 milímetros ou mais não é de risco. Menos que isso é de risco, certo? Então, aí nós identificamos uma paciente de risco também, se der menos de 20 milímetros. Muito bem. Passei demais. E aqui tem uma das questõezinhas que vocês acabaram de responder. Então, uma gestante de 25 anos, cor branca, professora, não fuma, não bebe álcool, idade gestacional de 14 semanas, procurou o pré-natal, referindo que a vizinha tinha tido um parto prematuro e estava preocupada em ocorrer o mesmo. O médico orientou que ela só devia se preocupar se tivesse história obstétrica com aborto precoce habitual. Está errado, né? Se fosse aborto tardio, a gente poderia considerar risco. Se sua história obstétrica incluísse parto anterior abaixo de 34 semanas, está correto. Há uma tendência a se repetir, então parto anterior prematuro é um fator de risco importante, se não for o mais importante. Ultrassom transvaginal com 24 semanas indicasse colo com menos de 30 milímetros. A gente já viu que é 20, pode até ser 25, mas 30 não. Menos de 30 não é risco, 28, 29. Né? Professor, Oi. o Manual Técnico de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde, ele fala 30. Fala 30? No caso, 30 milímetros, 3 centímetros. O que o senhor acha? Vamos levar como 2 mesmo? Só para padronizar. Não, 2. O Ministério da Saúde, esse manual de alto risco, ele é de 2012, viu? Se você notar. E essas coisas vêm progredindo, os trabalhos vêm apresentando. Foi 30, foi 25, agora é considerado 20. Entre 20 e 24 semanas. Se você usar ultrassom com mais de 24, vai dar menos. Se você usar abaixo de 20, vai dar mais. Tá? Então, eu considero 20. Apresentou pielonefrite ou vaginose em gestação anterior. Isso não é risco. Risco é se fosse nesta gestação atual. Correto? Muito bem. Prevenção. A gente estava falando de predição. Agora vamos falar o que a gente tem para prevenir. Atuar sobre os fatores de risco. Então, se a paciente tem incompetência istmo cervical, útero dilatado, nós vamos realizar a cerclagem. É uma cirurgia em que a gente vai tentar corrigir a dilatação. Então, se o colo está dilatado, nós vamos fazer uma cirurgia amarrando o colo aqui para corrigir a dilatação e evitar que ocorra o parto ou até o aborto. Em pacientes com abortamentos tardios frequentes, a gente já faz a cerclagem com 14 semanas, para evitar o abortamento tardio, certo? Que nunca acontece antes de 14. E essa cirurgia é feita da seguinte forma. Pega-se um fio grosso, 3, uma agulha grande, tá? Pode ser uma seda número 3, uma fita cardíaca, que é usada em cirurgia cardíaca, e se faz esse tipo de ponto. Vai entrando com a agulha e saindo superficialmente, claro, né? Até completar a volta em torno do colo, e aí amarra-se. Fica dessa forma. Com isso, a gente obstrui o canal que estava aberto. Essa cirurgia deve ser feita o mais precoce possível. Geralmente, ela é feita em pacientes que têm história de partos prematuros precoces ou abortos tardios, e ela é preconizada a partir de 14 semanas.
pode ser feita depois, desde que não tenha bolsa protusa, herniada, nada, certo? Muito bem. Então, a questão 2. Gestante 36 anos, gestadores para um parto normal com 34 semanas, idade gestacional de 16, procurou o pré-natal trazendo resultado de AS sem alterações, exceto pela presença de bacteriúria. Ela não tem sintomas, então é uma bacteriúria assintomática. Aí foi solicitada uma cultura para confirmar. Isso deve ser feito sempre, né? Cujo resultado foi positivo para a coli. Diante do quadro, o perinatalista deve tratar a bacteriúria, porque ela pode levar a parto prematuro, e prescrever progesterona vaginal de 16 até 36 semanas. A progesterona é a única medicação profilática para parto prematuro, tá? Como nós vamos ver adiante, e a paciente é de risco porque tem um prematuro anterior. Então, a bacteriúria sempre deve ser tratada e a progesterona deve ser usada em paciente de risco. Não tratar a bacteriúria está errado. Não tratar a bacteriúria, iniciar a progesterona com 24 semanas, está tudo errado, porque é muito tarde. A progesterona deve ser iniciada logo. É óbvio que você pegou a paciente com 24 semanas com essa história, você começa com 24. Mas para essa paciente que tinha 16, começar com 16. Repetir a urocultura é desnecessário e aqui novamente 24 semanas. Certo? Então a resposta certa era essa. Atuando sob fatores de risco ainda. Consultas mais frequentes e repouso físico na gestação múltipla. Então, a paciente que está grávida de gêmeos, ela deve fazer um pré-natal de 15 em 15 dias, consulta de pré-natal. E deve ser recomendado um repouso físico. Isso não significa ficar deitado o tempo todo, sentado o tempo todo, mas sim evitar esforços físicos. Evitar pegar peso, evitar ficar subindo escada, etc. Desestimular cigarro, álcool, etc. Né? Tratar os polidrâminos, principalmente os muito volumosos, aqueles que chegam a incomodar a paciente ou aqueles que começam a dar contrações uterinas. O tratamento do polidrâmino é através de esvaziamento fracionado. É um procedimento invasivo, né? Perigoso, mas que muitas vezes é obrigado a fazer, até porque a paciente passa a apresentar dispneia, daquelas progressivas, e o risco de parto prematuro, ruptura de bolsa, etc. E evitar iatrogenias, sempre calculando bem a idade gestacional. E a iatrogenia só cabe, é claro, se a paciente tem indicação materna ou até fetal, um sofrimento fetal. Medicações profiláticas, eu já falei, mas só existe uma, a progesterona. Tá? É a única medicação profilática. Vocês vão encontrar depois na prática médica, ou já viram, gestantes usando principalmente inibina. A inibina é um anti-inflamatório, aliás, é um beta-mimético, desculpe, é um beta-mimético que os beta-miméticos não têm efeito por via oral e não devem ser usados como profilático. O único profilático é a progesterona, que pode ser dada tanto por via oral como por via vaginal, mas se prefere a via vaginal, porque é melhor. É melhor porque a absorção é melhor, não tem a primeira passagem hepática, não dá efeitos indesejáveis como sonolência, adinamia, etc.
certo? Então, o uso da progesterona preferencialmente é vaginal. Mas tem casos, por exemplo, que a paciente tem uma placenta prévia, tem sangramento, que nós não vamos usar por via vaginal. Aí o uso deve ser oral. Existe no mercado medicações à venda, são comprimidos que são hidrolisáveis, e eles podem ser usados tomados por via oral, também podem ser colocados na vagina. Mas também tem a opção da gente mandar formular em farmácias de manipulação supositórios vaginais de progesterona. São mais baratos e já são mais adequados. Só tem um defeito que não dá para usar via oral, né? Só dá para usar vaginal por causa do veículo em que eles são feitos, certo? A dose geralmente é 100 a 200 miligramas por dia. Geralmente à noite, ao deitar, a gente recomenda que a paciente coloque um supositório de progesterona na vagina, ou, se não for possível, toma um comprimido. Muito bem. Então, quando que a gente vai usar? Se a paciente tiver parto prematuro anterior, perdas gestacionais de segundo trimestre, abortos tardios, principalmente se for de repetição, colo uterino curto, menos de 2 centímetros ou 20 milímetros, certo? Então, nesses 3 casos, está indicado o uso de progesterona, começando com 16 e indo até 36 semanas. Bom, o diagnóstico de parto prematuro. Presença de contrações uterinas ritmadas, 2 em 10 minutos, de 40 segundos, porque menos que isso não configura trabalho de parto, tá? Que pode ser detectada clinicamente com a nossa mão. A gente põe a mão lá e mede quantas contrações aconteceram em 10 minutos e quanto tempo durou a contração. Ou pelo aparelho de cardiotocografia, que também registra a contração. E isso tem que estar combinado com alteração de colo, apagamento ou dilatação. O apagamento é o afinamento do colo, né? Ele vai se tornando mais fino e vai dilatando também. Então, ao toque, a gente tem que identificar a dilatação, 2 contrações em 10 minutos, nós temos o diagnóstico. Tem um grande número de falsos diagnósticos, porque muitas pacientes procuram hospital, UBS, com queixa de contração, e muitas vezes, na hora do exame lá, o médico, principalmente quando é um hospital-escola que tem aluno, ele detecta essas contrações e acha que é de parto. E apesar da paciente estar com o colo posterior, longo e fechado, interna-se como trabalho de parto prematuro. Certo? Por isso que tem um grande número de falsos diagnósticos. Muitos pacientes são internados com diagnóstico falso de trabalho de parto prematuro, que são falsos. Muitas vezes, inclusive, elas fazem uso da medicação. E aí, depois de 24 horas, elas estão maravilhosas, a gente dá alta e acha que inibimos um trabalho de parto. E, na verdade, não foi isso, né? Nós simplesmente tratamos um falso trabalho de parto. A conduta, então, você fez o diagnóstico, internar. Não dá para mandar para casa com remédio, porque os remédios são perigosos, têm que ser monitorados. Então, internar, inibição das contrações uterinas, o que é chamado de tocólise, certo? Toco é parto, lise é acabar com o parto, né? Lisar o parto. Então, as drogas são chamadas de tocolíticos. Mas isso tem contraindicações para a tocólise. As absolutas. Feto morto. Claro, a paciente está em trabalho de parto, o feto está morto, para que vai fazer tocólise? Sofrimento fetal, o feto tem uma insuficiência placentária, nós não vamos mantê-lo intraútero, deixa nascer.
Malformações fetais graves que sejam incompatíveis com a vida, não tem por que a gente tentar conservar essa gestação. Um anencéfalo, por exemplo, e outras malformações graves. Se entra em trabalho de parto, deixamos nascer. Maturidade fetal presente. E aqui vale uma observação. 34 semanas, tá? Apesar de até 37 ser prematuro, com 34 o feto já tem um desenvolvimento pulmonar adequado, capaz de respirar extraútero, no meio externo, e muitas vezes o trabalho de parto é a resolução de um problema intraútero, uma infecção, alguma coisa assim, que a gente não detectou. Então, a gente tem mais condições de dar atenção para esse feto no extraútero, no neonatal, do que tentar mantê-lo intraútero e arriscar um óbito fetal. Então, 34 semanas é considerado limite, a gente só faz tocólise até 34. Infecção uterina. Se já tem uma infecção uterina, geralmente por amniorrex, a gente já não vai mais querer conservar a gravidez. A coisa aí já está grave. Já pode a mãe fazer uma septicemia e o feto morrer por infecção. Pode morrer mãe e feto. Então, se já tem infecção uterina diagnosticada, que nós vamos ver isso lá na amniorrex, como se faz, deixa nascer. Na amniorrex com infecção amniótica. Então, se a paciente tem amniorrex sem infecção, nós podemos fazer tocólise, certo? Mas se está com infecção, aí não. Aí já não faz mais, não interessa a idade gestacional. Se está com 27, 28, 30 semanas, certo? E uma doença descompensada materna que geralmente contraindicam as drogas que a gente usa e também o parto vai resolver a questão do problema materno, né? A gente sabe que a gravidez descompensa, por exemplo, as cardiopatias. E ela, interrompendo a gravidez, nós vamos estar resolvendo o problema. Então, essas são as contraindicações absolutas para a tocólise. As relativas. Sangramento. Depende do volume. Se é um sangramento pequeno, até moderado, a gente pode pensar em fazer tocólise. Colo com dilatação acima de 4 centímetros. Por quê? Tem algum problema? Não. O problema é o alto índice de fracasso. Nós vamos estar dando drogas que às vezes são perigosas, sabendo que não vamos ter sucesso. Sangramentos volumosos também pode ser um descolamento de placenta, uma placenta prévia sangrante, nós não vamos tentar impedir o parto, é melhor que a gravidez acabe, certo? Mas são relativas, porque depende do volume de sangramento e depende da dilatação. É claro que se a gente pega uma dilatação de 5 centímetros num fetinho de 26 semanas, a gente pode até 6 centímetros, sei lá. São medidas extremas. A gente pode até tentar uma tocólise sabendo que não vai dar certo, mas sabendo também, por outro lado, que esse neném, se nascer com 25, 26 semanas, ele provavelmente vai a óbito, né? Então, por isso que a gente tem que analisar caso a caso também. Os tocolíticos que a gente utiliza são os betamiméticos. O mais usado é a terbutalina, o nome comercial é o Bricanil, certo? Essa terbutalina, existem outros, isoxazoprina, ritodrina, asprenalina, que é o alupente, etc. A isoxazoprina é a inibina, que é usada via oral, mas não faz efeito nenhum, só placebo, e o uso é só endovenoso. E esse uso tem que ser cuidadoso, gota a gota, em bomba de infusão, por conta dos efeitos indesejáveis. Que são, para a mãe, palpitação, precordialgia, dispneia, ansiedade, cefaleia, tremores, náuseas, podendo chegar a edema pulmonar se as doses forem altas e até a óbito.
Por isso que é necessária a bomba de infusão. Se a gente deixa num equipo comum, pingando gota a gota, de repente a paciente puxa o braço, começa a cair rapidamente, ela pode ir a edema pulmonar e óbito. Certo? E, já vou adiantando, a gente só usa tocolítico, principalmente os betamiméticos, por 2 dias. Não existe indicação para se usar por mais de 2 dias. Tá? E para o feto pode dar taquicardia. Muito bem. Outro tocolítico, os inibidores do canal de cálcio. A nifedipina, que é uma droga que é muito usada, você já deve ter ouvido, para hipertensão arterial, em pacientes em geral. Né? Ela é usada, inclusive, na gestante para pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, não sei se vocês já tiveram a aula, mas ela também é um tocolítico. Ela inibe contração uterina porque inibe a entrada de cálcio na célula e o cálcio é necessário para ocorrer a contração. Então, a nifedipina, pode ser o amlodipino também, mas a mais usada é a nifedipina. É um tocolítico e hoje é a primeira escolha no Brasil. Inclusive, o Ministério da Saúde recomenda no manual o uso da nifedipina como primeira escolha, depois o betamimético. A nifedipina o uso é só oral, não existe para uso endovenoso. Certo? Então, são dados comprimidos, as doses são variáveis, né? Geralmente 30 miligramas de dose de ataque, um comprimido de 30, e depois pode-se optar por 20 de 8 em 8, ou 10 de 6 em 6. Isso depende muito do local e da experiência do local. Nós, por exemplo, aqui em Cuiabá, no Hospital Geral Universitário, a gente usa 30 de dose de ataque e 20 de 6 em 6. Claro, aí tem umas maneiras de se manusear, você pode, depois de meia hora, repetir 10 miligramas, etc. Mas isso é o grosso. 30 miligramas dose de ataque, 20 de 6 em 6, ou 20 de 8 em 8 ou 10 de 6 em 6. O uso é só via oral. Tem efeitos indesejáveis também. Pode dar cefaleia, rubor facial e hipotensão, que é rara em pacientes normotensas. Ela é contraindicada, portanto, em pacientes hipotensas, portadoras de insuficiência cardíaca ou com estenose aórtica. Tá? É contraindicada também em pacientes desidratadas, que geralmente estão hipotensas. Mas a gente pode hidratar rapidamente e depois usar, não tem problema, se as pacientes normalizarem a pressão. Ela hoje é mais segura e tem sido considerada a primeira escolha. Ainda, os inibidores de prostaglandina. A gente viu, eu já falei aqui 2 vezes, que as prostaglandinas entram firmemente, fortemente na contração uterina. Então, as medicações que inibem prostaglandina, que são os anti-inflamatórios não esteroides, como a indometacina, ibuprofeno, diclofenaco, cetoprofeno e outros, né? Eles inibem prostaglandina, inibem a COX-2, né, que é a enzima de síntese, e com isso são tocolíticos também. O problema, a mais usada no Brasil foi a indometacina até hoje. Tem tanto em comprimido quanto em supositório. Tá? Então, pode ser via oral ou via retal. Os efeitos colaterais: fechamento do duto arterioso, hipertensão pulmonar e oligoâmnio severo. Então, a indometacina hoje é pouquíssimo usada, só em situações excepcionais e sempre abaixo de 32, porque acima de 32 isso aqui é certeza. A indometacina, para vocês terem uma ideia, se vocês usarem durante uma semana, ela seca o líquido amniótico, acaba. Então não pode ser usada. É usada em situações excepcionais,
o Ministério da Saúde recomenda, por exemplo, se você está num lugar que não tem UTI-NEO, que você não tem condições de dar atenção para o feto de uma paciente em trabalho de parto abaixo de 32 semanas, você pode usar um supositório, só um, de 100 miligramas de indometacina, enquanto a paciente é transportada, porque ela vai dar uma acalmada no útero e permitir o transporte, certo? Mas é só essa situação que hoje tem sido recomendada. Muito bem. E, por último, o atosiban, ou atosibano, o nome original dele é atosibano, o Brasil sempre bota um O, né? Atosibano. Ele é um antagonista de ocitocina. A gente sabe que a ocitocina é um peptídeo, um hormônio produzido no hipotálamo, armazenado na neurohipófise, que, quando liberado, ele promove contração uterina, certo? Ele libera cálcio do retículo e cálcio está associado com contração, tá? Esse atosiban, então, ele compete com o receptor da ocitocina. Não deixa a ocitocina entrar na célula e fazer a sua ação lá. A apresentação é só endovenosa, já vem um kitzinho para 2 dias, tem uma aplicação inicial em bolos e depois é gota a gota. Ele é tão efetivo quanto os outros, não é melhor, não. E mais os efeitos colaterais que são muito leves. Por isso que ele vamos dizer assim, seria o de escolha. Ele não tem impacto nenhum no feto, mas ele custa muito caro. Então, por isso que nós não usamos em saúde pública, certo? Em clínicas privadas se usa o atosiban. Tem gente que não é muito favorável ao seu uso, tem gente que mas o custo já nos limita na clínica saúde pública, né? Muito bem, esses são os principais tocolíticos, tá? A gente tem ainda sulfato de magnésio, doador de óxido nítrico, mas esses são quase que da história da medicina, não se usa mais. Bem, uma outra coisa que a gente usa no parto prematuro são os corticosteroides, com a intenção de acelerar a maturidade pulmonar fetal. Os fetos abaixo de 34 semanas, eles têm, acima de 28 já tem alvéolos, os alvéolos começam a se desenvolver com 24. E no revestimento do alvéolo, na célula de revestimento, o pneumócito 2, é produzida uma substância chamada surfactante. Essa substância, ela cai na luz do alvéolo e reveste o alvéolo por dentro, de forma que quando o feto respira, ao expirar, o alvéolo não colaba, porque o surfactante não deixa. Os fetos abaixo de 34 semanas não têm produção de surfactante suficiente. E esses dois autores, em 1972, descobriram que os corticosteroides aceleravam a produção de surfactante. Na realidade, eles descobriram primeiro empiricamente, e depois fizeram um trabalho, que os prematuros que nasciam após usar corticosteroides tinham muito menos problemas respiratórios neonatais. Então, descoberto isso, eles fizeram um trabalho e foram feitos inúmeros comprovando isso. O uso do corticosteroide até 34 semanas acelerava a maturidade pulmonar fetal. A partir de 34, não adianta usar, porque já tem surfactante suficiente, então não se usa, certo? O corticosteroide, ele tem uma série de ações. Ele estimula a produção do surfactante pelo pneumócito, diminui a incidência de hemorragia intracraniana também, é outro efeito, e diminui a frequência de enterocolite necrotizante. Os efeitos indesejáveis são aqueles esperados para corticoide, né?
hiperglicemia, imunodepressão, aumento de morbidade infecciosa. Só que nas doses usadas, com a droga que nós usamos, as drogas, isso aqui é muito raro. O tempo também, a gente usa por no máximo 2 dias. Isso aqui é muito raro. Mas, é claro, pela imunossupressão, a gente não usa em pacientes com amniorrex e com infecção amniótica, certo? Muito bem. Quando usar? De 24 a 34 semanas incompletas, até 33 semanas e 6 dias, certo? Quais drogas? Por que não usa abaixo de 24? Porque o feto ainda não tem alvéolo e nem pneumócito. Então não adianta muito usar o corticoide aqui, certo? Mesmo abaixo de 28, a ação é limitada, mas ainda existe ação benéfica, por isso que a gente usa acima de 24. Os ingleses, principalmente, o Royal College de Londres, eles estão recomendando usar a partir de 23. Eu acredito que é mais pela dúvida, né? Às vezes a idade gestacional é meio... O limite é meio tênue, né? A gente está com feto de 23, mas será que é 24? Então, eles usam a partir de 23, certo? Mas o consagrado pela literatura mundial é de 24 a 34 incompleta. Quais drogas? Betametasona ou dexametasona. Quanto a isso, não tem discussão. São as únicas que atravessam bem a placenta para fazer um efeito bom no feto. Tá? Por que a betametasona aqui está em letra maior? Porque ela é a preferida. E por que isso? Porque a dexametasona tem alguns efeitos indesejáveis maiores que da beta. A gente só usa a dexametasona se não tiver a beta. Você está num local, num hospital, acabou a betametasona, só tem dexa, vai dexa mesmo. O uso é sempre intramuscular, mesmo da dexametasona, que pode ser usada endovenosa em outras situações. Mas no caso de acelerar a maturidade pulmonar fetal, o melhor uso, aproveitamento é intramuscular. Então, as duas são usadas via intramuscular. Dose, 12 miligramas ao dia de uma vez só. Tá? Se for dexa, faz-se 6 de 12 em 12 horas. Mas se for beta, 12 de uma vez só num dia, 24 horas depois, repete as 12 miligramas. Isso, as duas doses, são chamadas de um ciclo. Um ciclo de corticoide, certo? E a gente não repete corticosteroides. Essa mensagem está aqui porque antigamente repetia-se quando o neném não nascia. Então, a paciente estava em trabalho de parto prematuro, você inibia, dava o corticoide, aí daí uma semana ainda não tinha nascido, mas voltava a ter o trabalho de parto e repetia o corticoide. Agora não repete mais, porque isso aumenta uma série de problemas para o feto. Tá? Então, é um ciclo só. Aí a questão 3. 32 anos, gesta 2:1, parto normal prematuro, em tratamento ambulatorial para vaginose bacteriana, uma das fatores de risco para parto prematuro, procurou hospital com queixa de dores abdominais intermitentes e ao exame apresentava 2 contrações em 10 minutos, colo apagado 80% e dilatado 3 centímetros. Ou seja, trabalho de parto prematuro, 31 semanas, BCF de 148, normal, bolsa íntegra. Então, nesse quadro, a conduta é nifedipina via oral, correto, e betametasona intramuscular. Tocolítico, corticoide, certo? Terbutalina via oral, não se usa. Dexametasona endovenosa, eu acabei de dizer que também não se usa. Usa intramuscular. Indometacina endovenosa nem existe. E betametasona intramuscular estaria certo. Na indometacina endovenosa, a gente não usa e nem existe endovenosa. Progesterona vaginal não serve para tocólise. Progesterona serve para profilaxia.
Essa paciente provavelmente estava usando, porque ela tinha um parto prematuro prévio. Inibina via oral é placebo, a gente não usa. Então, a correta é essa aqui. Muito bem. Neuroproteção fetal. Descobriu-se, por acaso, como muita coisa em medicina, há pouco tempo, isso já é do século XXI, que sulfato de magnésio, aquele que a gente dá também na pré-eclâmpsia, eu não sei se vocês já tiveram aula de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, mas se não tiveram, vocês vão ver que sulfato de magnésio é usado na pré-eclâmpsia e eclâmpsia, tá? Ele também descobriu, por acaso, quando estava usando em pré-eclâmpsias e paciente com eclâmpsia, descobriu-se que ele também dava uma neuroproteção para os fetos. Os fetos prematuros que tinham usado tinham menos paralisia cerebral e outros problemas neurológicos. A partir daí foram sendo feitos trabalhos, estudos, repetidamente, até que se concluiu definitivamente que o sulfato de magnésio protege o feto pré-termo para a paralisia cerebral e outras complicações neurológicas. Não protege 100%, é claro, mas protege por volta de 50%. Então, passou a ser recomendado que, em mulheres em trabalho de parto, gestações até 31 semanas e 6 dias, tá? Com 32 em diante não adianta, por isso que não se usa mais, então é até 31 semanas e 6 dias, e parto prematuro iminente. Não é aquela com 3 centímetros, não, e 2 contrações. É quando já não adianta mais a tocólise. Tá? Paciente com 6 centímetros, 3, 4 contrações. Tá? Então, é trabalho de parto ativo, com dilatação maior de 4 centímetros, e falha ou contraindicação para a tocólise. A gente tentou a tocólise, não está adiantando, que a paciente está aumentando as contrações e a dilatação, ou a paciente tem um problema que a gente não pode usar as medicações. Nessa paciente, abaixo de 32, temos que fazer sulfato de magnésio. Tá? É o mesmo que está aqui, mudança progressiva de dilatação. Se tiver rotura prematura de membrana com trabalho de parto ativo, aquele trabalho de parto também que já está lá acima de 4 centímetros, né? Também está recomendado o sulfato de magnésio. Ou um parto planejado, por indicação materna ou fetal. Você tem uma gestante hipertensa, você está tentando várias medicações e não conseguiu controlar a hipertensão, ela está em risco de pré-eclâmpsia, hemorragia cerebral e morte. Você indica o parto, uma cesárea, aí está recomendado, se tiver abaixo de 32 semanas, que ela use sulfato de magnésio, começando 4 horas antes da cesárea. Tá? Ou se é um feto em sofrimento, que a gente vai fazer uma cesárea e dá para esperar 4 horas, a gente começa o sulfato de magnésio 4 horas antes, em feto sempre abaixo de 32 semanas. Tá? Isso hoje é recomendação dos órgãos de obstetrícia internacionais, nacionais e do próprio Conselho Federal de Medicina. Tá? Então, o uso do sulfato de magnésio para neuroproteção. A dose é igual à dose que usa na pré-eclâmpsia e na eclâmpsia para evitar convulsão. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, que vocês ou já viram ou vão ver. Via de parto. Cesárea para fetos com menos de 1.500 gramas ou vitalidade comprometida. Se tiver mais de 1.500 gramas de vitalidade, ok, pode ser via obstétrica. Tá? Não precisa ser cesárea. E no pós-parto, UTI neonatal. Então, a gente sempre tem que reservar a vaga quando vai nascer um prematuro. Bem, entrando no outro assunto de hoje. Estou dando uma corridinha para a gente terminar a tempo da N1, né?
Muito bem. A amniorrex prematura eu já defini para vocês, já mostrei. É a amniorrex da membrana amniótica, antes de iniciar o trabalho de parto, por isso que é chamada prematura, em qualquer idade gestacional. Então, nós podemos ter amniorrex prematura com 40 semanas. Se a paciente ainda não estiver em trabalho de parto e romper a bolsa, é amniorrex prematura. O neném não é prematuro, mas a amniorrex é. Agora, se acontecer abaixo de 34 semanas, de 37 semanas, a amniorrex é prematura e aí o feto também é prematuro, né? Certo? Então, bem entendido isso aí. Qual que é a importância? Se a bolsa se rompe, nós vamos ter um risco imediato, a partir desse momento, de infecções, tá? Por quê? Porque a bolsa é a proteção do neném contra a ascensão de micro-organismos para o útero. É proteção do neném e do útero. Aqui a vagina é cheia de bactérias, certo? E eles não sobem para o útero e atingem o feto, porque esse branquinho aqui é a membrana amniótica que está protegendo o feto. A partir do momento que ela se rompe, esse conteúdo aqui pode subir, contaminar o feto e termos infecção. Então, se uma amniorrex acontece com 34 semanas ou mais, é igual acabou a gravidez, que nós não vamos arriscar a infecção, certo? O problema é quando acontece abaixo de 34 semanas, porque aí nós estamos diante do risco da prematuridade e dos problemas do prematurinho, certo? Então, o que acontece? Por isso que tem uma balança aqui. Rompeu abaixo de 34, a gente fica, vamos tirar o neném, vai ser prematuro. Vamos deixar e vai ter infecção. Então, a gente tem que tratar isso com muito cuidado, certo? É uma das causas mais comuns de parto prematuro, isso a gente já viu, né? As complicações são principalmente infecção, sofrimento fetal por conta da compressão do cordão umbilical, prolapso do cordão umbilical, ou seja, o cordão se exterioriza, sai pela vagina antes do parto, e com isso o feto entra em sofrimento também e morre. E descolamento de placenta. Com a saída do líquido, o útero diminui de tamanho, a placenta diminui o seu leito e acaba descolando. Tá? Então, essas são as complicações associadas. Vocês veem que a amniorrex prematura é um problema sério. Os fatores predisponentes, a incompetência cervical volta aqui. Vocês vejam que quando tem uma dilatação, aqui está mostrando o colo se dilatando aos poucos. A bolsa se hernia para a vagina, se torna protusa e acaba rompendo. Aqui, ó, a bolsa não tem proteção nenhuma, aqui embaixo é a vagina e ela acaba rompendo, certo? Então, é um dos fatores predisponentes. Outro são as apresentações anômalas, pélvicos, tá? Porque não há proteção aqui da cabeça do feto, se ele tivesse cefálico, para a bolsa. Então, acaba a pressão do líquido com alguma contraçãozinha uterina, que não é de parto, ou movimentos do feto acaba rompendo isso aqui. O movimento dos pés, das pernas do feto acaba rompendo a bolsa. Então, as apresentações anômalas são predisponentes também. O polidrâmino, claro, se nós temos um acúmulo de líquido amniótico acentuado, vai acabar a bolsa não resistindo a essa pressão e vai romper. Então, os polidrâminos, acúmulos de líquidos acentuados, pode ser um fator predisponente. E as infecções ao nível do orifício interno do útero. Então, a infecção pode ser uma consequência da amniorrex, mas também pode ser uma causa. A infecção vaginal, né, um corrimento, uma vaginose, principalmente as infecções bacterianas. Cândida, candidíase não dá rompimento de bolsa, não.
mas as infecções bacterianas, clamídias, etc., podem levar a uma infecção da membrana, e essa membrana acaba sendo lisado pelas enzimas do próprio líquido amniótico, que vem aqui atacar a infecção, e vai furar a membrana, romper a membrana. Então, as infecções também são fatores predisponentes. Então, a gente tem que tratar toda infecção vaginal por conta do risco de parto prematuro e também do risco de amniorrex prematura. Muito bem. Vamos ao diagnóstico. Uma paciente gesta 1 para 0, com 35 semanas de gestação, procurou o hospital com queixa de perda transvaginal de líquido há 3 horas. Refere pré-natal normal até agora, nega dores abdominais. Considerando a queixa da paciente, que chegou para você lá no PA, quais exames você faria para confirmar o diagnóstico? Então, a paciente chega queixando que perdeu líquido e você tem que fazer o diagnóstico. É obrigatório fazer esse diagnóstico, você não pode deixar a dúvida, Aí a maioria geralmente tende a dizer que seria o toque. Mas toque é proibido em amniorrex prematura, tá? A não ser que a paciente esteja em trabalho de parto também, aí é diferente. Mas se ela não está tendo contrações, o toque é proibido. Por quê? Se a gente lembrar aqui, quando a gente tocar, nós vamos enfiar os 2 dedos aqui, vamos até o colo para ver a dilatação e ver se a gente palpa a bolsa. E com isso nós vamos levar aqui um monte de micro-organismos para cima, Aqueles que ainda não subiram, a gente leva. Então, pelo risco de facilitar infecção ascendente, a gente não deve fazer toque em paciente com amniorrex que não esteja em trabalho de parto, tá? Certo? Então, o diagnóstico é feito. Começa pela anamnese, a quantidade de líquido e episódios. Quando a bolsa rompe, sai muito líquido. O paciente tem lá 1,5 litro, 2 litros de líquido amniótico, rompeu, sai bastante. E geralmente sai, aí a cabeça do neném se encaixa lá, para de sair, ou ela deitou, aí ela levanta, sai de novo, são vários episódios. Isso é importante, que a paciente pode ter uma incontinência urinária, melhor dizendo, perder urina sem perceber e achar que a bolsa rompeu. Mas as características, a urina tem um odor característico e geralmente a incontinência não esvazia a bexiga, libera só aquilo que está a mais ali na capacidade da uretra e geralmente é um episódio único, tá? Exame físico. Começa não pelo toque, Coloca a paciente em posição ginecológica e vai observar a vulva da paciente. Às vezes, a maioria das vezes, por sinal, vai estar saindo líquido pela vulva. O diagnóstico está feito. Não precisa mais nada. Pronto, é só aí partir para a conduta. Geralmente um líquido com grumos, às vezes com mecônio. É um líquido bem característico, o odor dele é característico. A gente só aprende esse odor na medida que a gente vai sentindo, Então, os iniciantes não sentem, mas pelo menos não tem odor de urina, não tem cheiro ruim de vulvovaginite, de vaginose, tá? E sai bastante líquido. A gente pode ajudar isso aqui comprimindo o fundo do útero com uma mão ou pedindo para a paciente fazer a manobra de Valsalva, colocar a mão na boca e soprar, tá? Isso pode ajudar a sair o líquido se não estiver saindo já de cara. Se a gente não viu o líquido sair, só de olhar, nós vamos fazer um exame especular com cuidados de antisepsia. Espéculo esterilizado, luvas esterilizadas, faz-se uma antisepsia do períneo e da vulva da paciente com compostos à base de iodo, aí introduz o espéculo
e vamos observar se sai líquido do orifício externo do colo. Se saiu o líquido do orifício externo do colo, está feito o diagnóstico. Também podemos fazer as duas manobras. Comprimir o fundo uterino ou pedir para fazer manobra de Valsalva. Certo? Se não saiu, aí complicou, né? A maioria das vezes, 85% das vezes, nós vamos fazer o diagnóstico aqui, sem precisar mais nada, tá? Mas, se não fizer, nós temos alguns exames que podem ser feitos. O ultrassom, claro, ele vai revelar um líquido diminuído, né? Saiu o líquido, agora está diminuído. E a gente tem que afastar outras causas, porque a paciente pode ter uma insuficiência placentária já, e o neném já está até com um comprometimento, e isso vai levar ao oligoâmnio. Então, nós temos que afastar se essa paciente não tem uma pré-eclâmpsia, um diabetes tipo 1, qualquer coisa assim, que possa comprometer a placenta e levar ao oligoâmnio. Mas se for uma paciente saudável, normal, a gestação estava tudo bem como estava no enunciado, e você fez um ultrassom e deu oligoâmnio, está feito o diagnóstico. Geralmente, a gente não precisa chegar no ultrassom, tá? Mas é sempre bom, porque mesmo que a gente fez diagnóstico aqui, a gente vê a quantidade de líquido amniótico que tem, porque se tiver zerado, aí as coisas vão complicar, porque a chance de compressão de cordão vai aumentar. Outros exames que a gente pode utilizar. Nós podemos pegar o líquido do fundo de saco na hora do exame especular e colocar numa lâmina e deixar no ar, secar no ar mesmo, balançando a lâmina para lá e para cá. E a gente olha no microscópio em pequeno aumento e nós vamos ver se há cristalização desse conteúdo. O conteúdo vaginal na gestação não cristaliza. O líquido amniótico cristaliza. Então, se cristalizar, fala a favor de amniorrex, só que não é patognomônico. E outra coisa é fazer o pH vaginal com papel de nitrazina. Esse papel é um papel que apresenta uma viragem, né, dependendo do pH. A gente pega uma folha, vem aquelas folhas de papel, você pega uma tirinha, coloca na parede lateral da vagina por alguns segundos, tira e olha. Se o pH tiver básico, vai haver uma viragem no papel, na mudança da cor. O pH da vagina é ácido durante a gravidez, certo? E o pH do líquido amniótico é alcalino. Então, se houver viragem, provavelmente tem líquido amniótico na vagina, houve amniorrex. Também não são patognomônicos por causa de um monte de motivos, que eu não vou começar a elencá-los agora, porque eu estou vendo que o tempo está meio exíguo, certo? Mas só para vocês saberem que são exames possíveis, fáceis de fazer, lá na hora mesmo do seu exame no PA do hospital, né? Ou no ambulatório. Só o ultrassom que vai precisar ir para um local que faça ultrassom, se o hospital não fizer, mas geralmente os hospitais fazem, né? Certo? Muito bem. Então vamos à questão 4. Paciente gesta 2:1, cesárea há 3 anos, idade gestacional 35 semanas, procurou ambulatório com perda transvaginal de líquido, pré-natal normal, não queixava dores, ou seja, não tinha contração. Ao exame não apresentava contração, BCF 140, beleza. Na inspeção vulvar externa, não houve evidência de saída de líquido. Quais exames não estão indicados para diagnóstico? Isso aqui foi só para reforçar a questão do toque vaginal. A alternativa está correta porque ela é incorreta, né? A gente não deve fazer toque. Exame especular está correto, medida do pH vaginal está correto, o ultrassom abdominal está correto. Certo? Então, essa era a resposta dessa questão 4. Muito bem. Surgiu mais recentemente, em 1970 foi descoberta essa proteína
microglobulina placentária 1, lá na União Soviética, mas ela nunca foi usada. Até que, mais recentemente, descobriu-se um uso para ela. Essa globulina é produzida pela placenta em altas quantidades, mas fica no líquido amniótico, ela não sai para a vagina, tá? Não tem como. Ela não atravessa a membrana, não sai para a vagina. Então, bolou-se um examezinho que é semelhante àquele da fibronectina. O kit é igualzinho, quer dizer, é direcionado para isso, mas usa-se a mesma tecnologia. E esse exame foi chamado nos Estados Unidos de AmniSure. Aqui no Brasil ele chegou como AmniSure, agora eles mudaram o nome para... Eu esqueci o nome, mas o nome é assim, detector de amniorrex prematura, alguma coisa assim. Vem um kit, nesse kit vem um swab, que é um cotonete grande. Então é fácil de fazer o exame, você introduz o swab na vagina, ele é esterilizado, não precisa nem passar especo, uns 5, 6 centímetros, roda o swab lá dentro, tá? Aí retira-se o swab e coloca num frasquinho de solvente que vem junto com o kit, tá? E deixa 1 minuto aí. Depois retira-se o swab e coloca-se uma fita que vem junto também e deixa por 5 minutos. Remove-se a fita e olha, se tiver assim, só uma linha corada, a fita que foi introduzida, ela não tem nada corada aqui nessa janela branca. Isso aqui é só um controle. Se tiver uma linha corada, não tem bolsa rota, a bolsa está íntegra. Mas se tiver 2 linhas coradas, a bolsa está rota. A grande vantagem desse exame, ao contrário da fibronectina, é que ele dá quase 99% de certeza. Mais ou menos 99% de certeza. Ele é quase 100%. Então é um exame fantástico para dúvida, né? Se está saindo líquido pela vulva, não precisa fazer esse exame. Isso é para dúvida. Tem um defeito também. O custo é mais ou menos igual ao da fibronectina, R$ 350 cada kit que dá para um exame. Aqui tem um teste ao vivo, né? A fotografia, um teste negativo, tá? Aqui está o cotonete grande que se usa, aqui é o vidrinho do solvente, que vem tampado, né? A gente tira a tampa, introduz a fita, e aqui está um teste positivo, certo? Então é fácil de ver. Conduta. 34 semanas ou mais. A gente já viu em parto prematuro e agora em amniorrex. Acabou a gravidez, para que continuar? Tá? Feto maduro, capaz de respirar, acabou. Menos de 24 semanas, analisar cada caso a caso. Isso aqui é a grande complicação da vida do obstetra. Porque esses fetos de menos de 24 semanas não têm alvéolo, não têm pulmão desenvolvido, e o líquido amniótico é essencial para desenvolver o pulmão. Quando o feto respira líquido amniótico, ele vai desenvolvendo os brônquios, bronquíolos e alvéolos, certo? Então, esse feto não vai desenvolver pulmão, vai fazer hipoplasia pulmonar. Existe ainda uma outra complicação, que é a chamada síndrome da brida amniótica, ou da banda amniótica, que é esses fetos sem líquido, ao encostarem as partes fetais nas membranas, começa a haver uma reabsorção de partes do feto. E aí nós vamos ter neném nascendo sem mão, sem braço, etc. Tá? Por conta disso tudo, abaixo de 24 semanas, a nossa proposta para o casal, para a mãe, para o marido, é interromper a gravidez. Porque tem risco de infecção sério para a mãe, se a gente for esperar surgir pulmão. O feto, a chance dele ser viável é praticamente zero. Então, nós aconselhamos o casal à interrupção. Se o casal concordar, ótimo, a gente induz lá e pronto. Se o casal não concordar, ou se for uma mãe solteira não concordar, nós não podemos fazer. Vamos manter a paciente internada em observação, certo? Na vigência de infecção, em qualquer idade gestacional, acabou a discussão. Agora é interrupção.
que a vida materna está em risco. Tá? Então, deu infecção, não interessa a idade gestacional. Nós diagnosticamos que há infecção amniótica, infecção intraútero, igual interrupção da gravidez em qualquer idade gestacional. De 24 a 34 semanas, abaixo de 24 a gente viu a discussão, 34 acabou a gravidez, mas entre 24 e 34 nós vamos ter que manter conduta expectante. Internamos a paciente e vamos monitorar a infecção, que a gente sabe que é o grande fantasma. Temperatura axilar de 6 em 6 horas, leucograma de 2 em 2 dias, avaliar a sensibilidade uterina diariamente, verificar a secreção vaginal, se não está fétida ou purulenta, diariamente. A sensibilidade uterina aumentada, quando a gente vai palpar o útero e a paciente sente dor, ela reage, pode ser um dos primeiros sinais de infecção. Assim como pode ser o último também. Tá? Fazer corticoide, se não tiver infecção já diagnosticada. Na vigência de infecção, não se faz o corticoide. Repouso no leito e monitorar a vitalidade fetal com cardiotomografia, perfil biofísico. Isso pode se fazer semanalmente, mas todos os dias escutar o BCF. Taquicardia fetal pode ser o primeiro sinal de infecção. Muito bem. Entre 24 semanas e 34, quando interromper? Se houver diagnóstico de infecção, não tem dúvida, em qualquer época. Febre em 2 medidas, leucocitose, útero mole sensível, secreção vaginal fétida, taquicardia materno-fetal. Não precisa ter tudo isso, não, basta um. Tá? Tem que ter cuidado com leucocitose em gestante, porque é normal, na gestação, até 15 mil leucócitos na gestante. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. É claro, você fez um leucograma hoje, estava 12 mil. Você faz um leucograma, daqui a 2 dias está 15 mil, é infecção, né? Aumentou muito, certo? Mas você faz um leucograma, deu 15 mil, não significa nada, certo? Agora deu 18, 19 mil, aí sim. Quando chegar a maturidade, 34 semanas, a gente interrompe também. Se rompeu com 33, ótimo, só vai ficar uma semana com 34, interrompe. Se rompeu com 28, aí complica, mas nós vamos ter que esperar 34, ou infecção. Ou que a vitalidade esteja comprometida. BCF ou cardiotoco alterados. Tá? Muito bem. Questão 5. Paciente de gesta 2 para 2, 33 semanas, procurou ambulatório com perda de líquido, pré-natal normal, não tinha dor, não apresentava contração, BCF beleza, na inspeção vulvar externa houve evidente saída de líquido, feito o diagnóstico. O paciente foi internada dia 18 de setembro, semana passada, recebeu as medicações usuais e após uma semana, em 25 de setembro, hoje, entrou em trabalho de parto. Nesse último momento, hoje, a conduta deve ser acompanhar o trabalho de parto. Já está com 34 semanas, já fez corticoide. Prescrever terbutalina? Não. Para que inibir se já está com 34? Já fez corticoide. Prescrever o segundo ciclo? Não, não tem porquê. Corticoide nifedipina oral? Também não. O paciente já está com 34 semanas, amniorrex ou parto prematuro, deixar nascer, certo? Via de parto, de preferência via vaginal. Induzir, se condições maternas favoráveis, a gente usa misoprostol ou ocitocina. E materna sem cesárea prévia e sem doença materna descompensada. A gente não induz se tiver cesariana prévia, tá? Pelos riscos de ruptura uterina. Então, a mulher não tem filho ou teve filhos normais, pode ser induzida. É sadia,
Agora, ela tem uma cesárea prévia ou duas, nós não vamos induzir, vai para a cesárea de novo. Ela tem uma cardiopatia, nós não vamos induzir, vai para a cesárea. Se a vitalidade estiver preservada, nós podemos induzir. Se não tiver, cesárea direto. O tempo de indução é por 24 horas. A gente tenta 24 horas. Não deu certo, a falha de indução, cesárea. Estamos acabando. Antibiótico, que é um grande problema também, amniorrex. Quando decidir pela interrupção? Nós usamos hoje cefazolina 1 grama, EV de 8 em 8 horas por 24 horas. Só. Profilaxia para estrepto, colhe-se a cultura para estrepto na internação, faz ampicilina ou penicilina cristalina por 48 horas. Se entrar em trabalho de parto nesse período, mantém até o neném nascer. Caso contrário, ou cultura negativa, suspende. Antibiótico profilático na internação. É polêmico, não adotado por nossa equipe. Somente se entrar em trabalho de parto. E é claro, se tiver sinais de infecção, né? Mas mesmo sem sinais de infecção, se entrar em trabalho de parto, a gente faz esse esqueminha aqui, tá? Enfim, infelizmente eu acho que não vai dar tempo para perguntas, porque vocês vão estar fazendo a N1 daqui a pouquinho, né? Então, nesse caso, a aula está gravada. Depois, se alguém quiser mandar um e-mail, alguma coisa para resolver alguma questão, aí a gente pode resolver. Se quiser, eu estou disponível. Se quiser arriscar alguma pergunta agora em cima do tempo, eu estou aí. Certo? Eu tô nervosa. Vocês prestaram bem atenção na aula, porque vai cair questão da prova da aula, tá? Se prestou bem atenção, vocês vão faturar, certo? Fiquem tranquilos que a aula não vai ser nenhum bicho, a prova não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças. Façam com calma, dá muito tempo, certo? Leia bem a questão, porque dá muito tempo, a prova não tem tantas questões assim por tempo que foi fornecido. Se eu não me engano, são 20, tá? E leiam bem a questão com calma, que o tempo é suficiente. Vocês acabaram de ver todos esses dois assuntos. Então, boa sorte, pessoal. Tá? Até a próxima. Obrigada, prof. Tchau. Deixa eu parar a gravação.